Nunca minta. Capítulo 42. Dias atuais. Trícia. Um mentiroso mais hábil teria sido capaz de dizer não. Mas não é o caso desse homem. Eu percebo pelas rugas profundas e pela cor que desaparece por completo do rosto dele. Eu acertei em cheio. Esse homem é a pessoa que eu ouvi na fita. A pessoa que queria beijar Adrienne Hale. Você é um namorado? Ethan agita a faca na mão. Foi você que matou a psiquiatra? O homem, Luke, sacode a cabeça. Não, Quer dizer, sim, Adrienne era minha namorada, mas não fui eu que a matei. Eu a amava. Eu jamais... Ethan estreita os olhos. Então me diz o que você está fazendo aqui. Ele esfrega as mãos no jeans. Eu já disse, eu não tenho onde dormir e a casa estava vazia. Por que você não tem onde dormir? Porque a minha vida acabou depois que os jornais me chamaram de assassino. Ele ergue os olhos, que eu não tinha percebido como estavam vermelhos. Eles sujaram o meu nome, a troco de nada. Não fui eu que matei a Adrienne, mas eu fui demitida e não consegui mais emprego nenhum. Minha família também não quis me ajudar. Até eles acreditaram que Eu tô desempregado e sem dinheiro. Essa é a minha história. Ethan olha fixamente para o sujeito, retorcendo os lábios. Eu não acredito em você. Luke abaixa os braços. Você não acredita em mim? O que você acha que eu... Mãos pro alto! Luke para de falar no meio da frase. Há algo na voz de Ethan que faz Luke levantar as mãos rápido de uma vez. Tá bom, foi mal, mas eu tô falando a verdade. Ou talvez uma veia pulsa na têmpora de Ethan. Talvez você tenha vindo aqui ontem à noite com um objetivo. Quando descobriram que a casa estava à venda, sabia que tinha que se livrar do corpo de Adrienne Hale antes que alguém a encontrasse. Luke fica de queixo caído. O quê? Não, eu não fazia ideia de que... E quando a gente saiu da casa, você achou que podia se livrar do corpo antes que a gente voltasse. Luke parece morto de preocupação. Não, não é isso. Olha só, eu nem sabia que o corpo estava aqui. Até parece. Eu não sabia. Luke começa a abaixar as mãos. Mas diante da expressão no rosto de Ethan, ele as levanta de novo. Eu não fazia ideia, mas quando ouvi os gritos, pensei que eu tinha que ver. Adrienne. Ela simplesmente desapareceu. Era pra gente ter se encontrado naquela noite. Ela não teria ido embora sem mais nem menos. Não era do feitio dela. Ele olha para a mão angustiado. Adrienne era o amor da minha vida e eu nunca descobri o que aconteceu com ela. Meus olhos ficam marejados. Ele está dizendo a verdade. Ou isso... Ou o talento de atuação dele melhorou significativamente nos últimos 10 minutos. Mas o rosto do meu marido permanece impassível. Coisa nenhuma. Eu não acredito em uma palavra do que você está dizendo. Ethan, eu acredito nele. Sério? A voz dele é puro desdém. Esse é um lado do meu marido que eu vi poucas vezes e eu não gosto muito dele. Vamos supor que a gente acredite nas mentiras que ele está contando. E depois, vamos deixar o cara vagar pela casa e acreditar que ele é legal e que não vai matar a gente durante a noite? Ele tem razão. Eu acho que o Luke é inofensivo, mas será que eu estou disposta a apostar a vida nesse palpite? Não, eu não tô. O que a gente vai fazer? Pergunto. Os olhos de Ethan analisam o homem que está diante de nós. Vamos prender ele. Luke tropeça para trás com essa revelação e o olhar dele é de pânico. Eu me pergunto se está pensando em fugir. Eu acho que não conseguiria. Ethan tem uma faca e mesmo se não tivesse, ele poderia vencer Luke numa briga. Meu marido malha. Os braços dele são como armas que despontam das mangas daquela camiseta dos Yankees. Eu vi um rolo de silver tape no consultório. Quer que eu pegue? Não quero que Ethan mexa na gaveta e encontre as fitas cassete. Quero. Ethan aponta a faca para Luke. Deita no sofá. Agora! Um arrepio percorre a minha espinha ao ver como meu marido está controlando a situação. Eu nunca imaginei como Ethan reagiria a uma situação tensa como essa. Eu tô impressionada. Luke percebe que Ethan não tá de brincadeira. Ele cambaleia até o sofá e se deita de costas. Pega o rolo de silver tape na gaveta e começa a prender as pernas dele. Enrola a fita em volta dos tornozelos, logo acima dos velhos Nikes que foram brancos um dia, e agora tem um tom de cinza lamacento. Estica os braços, diz Ethan para Luke. Os olhos de Luke se enchem de pavor. Por favor, não faz isso. Estica os braços. Ethan acena para mim. Trícia, prende bem para ele não se soltar. Eu me agacho ao lado de Luke para prender as mãos dele com a fita. Dou uma olhada no rosto dele e por uma fração de segundos, nossos olhos se encontram. O movimento de cabeça dele é quase imperceptível. Por favor, não faz isso. Desvio o olhar.
Eu não tenho escolha. Ethan tem razão. A gente não pode deixar Luke vagando pela casa enquanto estivermos presos aqui. Eu vou ficar mais tranquila se Luke ficar preso no sofá. Não vai haver mais nenhum acidente misterioso pela casa. Eu não vou precisar me preocupar com a possibilidade de alguém descer do sótão para matar a gente. O que vocês vão fazer agora? Pergunta Luke, apesar de estar deitado. Ele parece bastante desconfortável, exatamente como ficaria alguém se estivesse com os pulsos e os tornozelos amarrados em silver tape. Ele se contorce, tentando ajustar a posição, mas é difícil. Não te interessa. Vem, Trícia, vamos sair daqui. Saio do consultório com Ethan e ele fecha a porta. É só quando a porta está fechada que ele relaxa o braço e larga a faca na estante mais próxima. Toda a tensão parece se esvair do seu corpo de uma só vez. A gente tem que ir embora daqui. Tipo, hoje à noite. Eu não quero esperar até amanhã de manhã. Eu não quero ter que dormir com esse cara na casa. Eu também não. A ideia de ter um homem preso contra a vontade no quarto abaixo do nosso é perturbadora demais. Eu jamais conseguiria dormir. Mas o que vamos fazer? Eu vou pedir ajuda. Sinto um frio na barriga. Rita, não. Escuta o que eu vou dizer. É mais ou menos 1 quilômetro até a estrada principal. Eu posso ir andando até lá e pedir ajuda para quem passar. Ou, na verdade, talvez eu consiga usar o celular. Talvez eu nem precise ir até a estrada se o meu telefone pegar antes. Olho desconfiada por uma janela. Tem muita neve lá fora. Além disso, escureceu bastante na última hora. Escuro como o breu. Não há postes de luz nem casas próximas, nem qualquer tipo de iluminação externa. E se ele se perder? E se ele morrer de frio? Agarro o braço de Ethan, cravando as unhas na pele dele. Por favor, não vai. Eu vou ficar bem. Garanti ele com uma confiança que eu não tenho. Meu casaco é quente, as minhas botas são boas. Eu não vou levar mais de meia hora para chegar à estrada principal. E você vai me deixar aqui? Sinto nó na garganta. Com ele? Ele não consegue se mexer, por enquanto. Balanço a cabeça, mas eu já vejo nos olhos de Ethan quão determinado ele está. Não tenho como convencê-lo do contrário. Volto daqui meia hora. 2, no máximo. Eu prometo. Coloco a palma da mão na minha barriga. Ainda está ereta, sem sinal do bebê. Nos próximos meses ela vai crescer cada vez mais, com a vida que criamos se desenvolvendo dentro de mim. Por mais empolgada que eu esteja com essa jornada, eu não quero percorrê-la sozinha. Eu não consigo imaginar a vida sem Ethan. Por favor, toma cuidado. Não se preocupe. Eu volto em 1 hora. Ele se inclina para me beijar e quando sinto seu hálito quente, faço uma oração silenciosa. Por favor, que essa não seja a última vez que a gente se vê. Vou me culpar para sempre se essa for a última vez que eu vejo ele. Não entre no consultório em hipótese alguma. Não importa o que aconteça, tá bom, Trícia? Tá bom. Ele tá preso. Se você não tirar a fita dos pulsos e dos tornozelos dele, não tem perigo. Eu sei. Um lampejo de incerteza passa pelo rosto de Ethan, mas depois ele balança a cabeça. Então tá. Eu te vejo daqui a pouco. Ele faz menção de andar, mas fica parado por um instante. Alguma coisa chamou a atenção dele. Alguma coisa perto da escada. Viro a cabeça, acompanhando o olhar dele. É quando percebo que chamou a atenção. A estante de livros perto da escada. Aqui escondia a sala secreta, que agora está entreaberta. Capítulo 43. Penso em fazer alguma coisa para distrair Ethan, mas os olhos dele estão focados na sala secreta como um raio laser. O que é isso? Eu não sei, deve ser só um armário. Mas ele não me ouve. Ethan vai até a estante enquanto meu coração quase cai pela boca. Como eu pude ser idiota de deixar a sala aberta? Eu achei que tinha fechado a porta na última vez que entrei para pegar algumas fitas, mas eu notei que a trava nem sempre fecha direito. Ela deve ter ficado aberta sem eu perceber. Sem hesitar, Ethan abre a porta. Pelo menos eu apaguei a luz e ele leva cerca de 5 segundos até encontrar a cordinha da lâmpada. Quando por fim acende a luz da sala, ele respira fundo. Que negócio é esse? Eu fico parada na entrada da sala, retorcendo as mãos. Quero fingir que não sei nada sobre as fitas, mas ele vai perceber que eu estou mentindo. Ethan pega uma das fitas na prateleira. Ele examina o que está escrito na lombada. Ela gravou todas as consultas com os pacientes. Pois é, deve ter milhares de fitas. Os olhos dele percorrem as prateleiras cheias de fitas. Quando você descobriu esse lugar? Eu sinto como se as minhas bochechas estivessem pegando fogo. Trícia, ontem. Eu descobri ontem. E você não me contou? É óbvio que não.
Você parecia envolvido com o trabalho e eu achei que não ia dar bola. Trícia, você tá me enrolando. Um vermelho vivo se insinua na altura do pescoço dele. Você ouviu essas fitas? Não, respondo rápido. Ele ergue as sobrancelhas. Que tal você me contar a verdade? Talvez uma ou duas. Não mente. Agora a voz é incisiva. Não chega a ser um grito, mas está no limite. Há um brilho nos olhos dele que me faz dar um passo para trás. Você ouviu essas fitas? Não ouvi muitas, eu acho que umas 5 ou 6. Ainda estou mentindo. Eu ouvi muito mais. Se Ethan fosse ao consultório da doutora Hale e olhasse a gaveta, encontraria muito mais que 6 fitas. Eu estou torcendo para que ele não faça isso. Não ouça mais fita nenhuma, diz ele numa voz que não se parece com a do homem com que me casei. Promete para mim. Eu prometo, digo arfando. Ele fica ali parado por um instante, analisando o meu rosto. Tento não me encolher diante do olhar dele. É mais um lembrete de que só conheço esse homem há pouco mais de um ano. Há tanta coisa que ainda não sei. Apesar de ter me comprometido a viver com ele e de carregar seu bebê dentro de mim, ele não quer compartilhar o passado comigo. E sempre que falo sobre isso, ele se fecha. Eu sou a esposa dele. Ele deveria se sentir à vontade para me contar qualquer coisa. É desesperador ele sentir que tem coisa que não pode me contar. Isso precisa mudar. Talvez não nesse minuto, mas precisamos colocar as cartas na mesa. Logo, se vamos construir uma família, não podemos guardar segredos. Por fim, Ethan tira os olhos de mim. Ele se vira e fecha a porta do cômodo secreto. Eu ouço o clique da trava. Quando volta a olhar para mim, a cor do rosto dele voltou ao normal. Eu vou procurar ajuda. Não vou demorar, tá bom? Faço que sim, mesmo não querendo que ele saia, mas eu sei que não temos escolha. Ele agarra o meu braço forte o suficiente para doer, mas não o bastante para deixar hematomas. Não entra mais naquele cômodo. Eu não vou entrar. Eu tô falando sério. O aperto no meu braço fica mais forte. São informações privadas dos pacientes. A gente pode se dar mal por mexer nessas fitas. O certo seria entregar tudo para a polícia. É, com certeza. Mas algo no olhar dele me diz que não é esse o motivo pelo qual ele não quer que eu ouça as fitas. Ele não está sendo totalmente honesto comigo. Ele passa a língua nos lábios. Mas como você conseguiu abrir a sala? O iluminado. Eu queria ler o livro, mas ele destrancou a porta quando eu tentei tirar da estante. Ele reflete sobre isso por um segundo. Depois acena que sim com a cabeça. Tira o gorro preto do bolso do casaco e o coloca sobre os cabelos dourados. Então calça as botas pretas e atravessa a sala de estar ao caminho da porta. Ele me dá uma última olhada antes de sair. O som da porta batendo ecoa pela enorme sala de estar, por um minuto inteiro. Depois que ele se foi, ficou ali parada, tentando pensar no que fazer em seguida. Ethan sabe da sala secreta com as fitas cassete. Eu não sei se ele vai conseguir cumprir a promessa de falar com a polícia, mas se isso acontecer, eu tenho que guardar todas as fitas que tirei da sala. Eu não quero ser acusada de manipulação de provas. Só tenho um problema. Para guardar as fitas, eu vou ter que entrar no consultório da doutora Adrienne Hale. Capítulo 44. Não é nada demais. Só preciso entrar no consultório, pegar as fitas da gaveta, guardá-las no bolso do casaco e sair. Nem preciso falar com Luke. Não preciso interagir com ele. Ele tá preso e não tem como me machucar. Eu odeio a ideia de fazer isso enquanto o Ita não tá por perto. E não é como se ele estivesse no andar de cima ou algo assim. Ele não tá em casa. Não consigo falar com ele por telefone. Se Luke tentar me atacar, estamos apenas eu e ele dentro de casa. Mas ele não vai me atacar. Eu usei muita fita. Ele deve estar exatamente do jeito que o deixei, deitado no sofá indefeso, sem dúvida nenhuma. E não posso esperar Ethan voltar. E se ele voltar com a polícia? Tenho a sensação de que isso não vai acontecer, mas caso aconteça, vou estar ferrada. Eu me aproximo do consultório, encosto a orelha na porta, tentando ouvir qualquer som ameaçador. Não ouço nada, mas isso não significa nada. Ethan deixou a faca numa estante. Penso em levá-la, mas acho melhor não. Luke tá preso, eu vou ficar bem. Coloco a mão na maçaneta. Covarde demais para girá-la. Conto até 3. Respiro fundo e giro a maçaneta. Em seguida, empurro a porta para abri-la. A sala está praticamente como a deixamos. O alçapão continua fechado e o sofá continua torto do outro lado. E Luke continua no sofá, com os pulsos e os tornozelos presos com silver tape. A única diferença é que ele conseguiu se sentar. Isso me deixa inquieta. Se ele consegue se sentar, também consegue se levantar. E depois, Ethan fez bem em procurar ajuda. Eu não me sinto confortável para passar a noite com esse homem sob o mesmo teto.
Luke levanta a cabeça assim que entro na sala. Ele me encara com aqueles olhos injetados e olheiras profundas. Eu só preciso pegar uma coisa, murmuro. Não sei bem por que senti necessidade de lhe dar uma explicação. Eu não vou atrapalhar. Dou um grunhido em resposta. A configuração da sala é estranha. Do jeito que está o sofá, preciso passar por Luke para chegar até a mesa. À medida que me aproximo, ele não tira os olhos de mim. Seu nome é Trícia, não é? Não faço contato visual nem respondo à pergunta. Olha, Trícia, meus dedos estão começando a formigar. Será que você poderia deixar a fita um pouco mais frouxa? Eu bufo. Você deve achar que eu sou a pessoa mais burra do mundo. Apesar de tudo, Luke dá uma risadinha. Quem não arrisca? Olho de relance para ele e um canto do lábio está virado para cima num sorriso. Ele não é tão bonito quanto meu marido, mas consigo imaginar como ficaria bonito se fizesse a barba e cortasse o cabelo e tomasse um banho demorado. Por um segundo, vislumbro o Luke que estava na fita que ouvi. Aquele pelo qual a doutora Adrienne Hale se apaixonou. Se ela não tivesse se apaixonado, tudo poderia ser diferente. Passo por ele para chegar à mesa. Abro a gaveta onde escondi as fitas e elas continuam lá. Quero guardá-las no bolso do casaco, mas Luke está me olhando fixamente, quase sem piscar. Ele não desvia o olhar. Quer falar alguma coisa? Eu o encaro. Quero sim. Cruzo os braços. Eu não vou tirar a fita, não adianta pedir. Você vai explicar para a polícia como é que o corpo da doutora Adrienne Hale veio parar debaixo do consultório dela. É sobre isso que eu quero falar. Luke se recosta no sofá. Eu acho... Quer dizer, eu tenho certeza de que aquele corpo não é da Adrienne. Fico paralisada. Quê? É isso mesmo que você ouviu. Ele não sabe do que tá falando e quer me assustar. Ele sabe que estamos só nós dois na casa e está tentando me manipular. É isso, eu devia ignorá-lo. No começo eu pensei que fosse ela. Quer dizer, quem mais poderia ser? Eu estava com receio de olhar, porque eu não ia suportar. Eu não tô nem aí para o que o jornal disse de mim. Eu amava a Adrienne. Eu queria me casar com ela, mas... Por que você acha que não é ela? Não tem como saber. Não dá nem para dizer que aquele corpo ali era de um homem ou de uma mulher, muito menos saber quem era. Por causa da roupa. Quero dizer, pelo que sobrou dela. Eu acho que a maior parte do tecido se decompôs, mas dá pra ver que a pessoa estava de calça jeans e a Adrienne nunca usava calça jeans, ela odiava. Ela não seria capaz de... Você sabe. Por isso acho difícil que seja o corpo dela. Engola em seco. Talvez as outras roupas estivessem para lavar e ela decidiu usar uma jeans. Ela nem tinha calça jeans. Luke balança a cabeça. Eu também não reconheci a camisa. Não é dela. Eu aposto que não. Nós dois desviamos o olhar para o contorno regular no chão. Ele está certo sobre a calça jeans. Eu dei uma olhada em várias gavetas e parece mesmo que ela não tinha nenhuma. Mas você sabe quem é? Luke hesita. Eu sei. Eu acho que sei. Um calafrio percorre a minha espinha. Eu não me importo que o Luke veja o que estou fazendo. Eu só preciso sair daqui. Abro a gaveta e começo a enfiar as fitas nos bolsos. Ele tá me vendo fazer isso, mas não fala nada. Trícia, eu não matei a Adrienne. Eu jamais faria uma coisa dessas. Fecho a gaveta com força. Diga isso para a polícia, não para mim. Passo por ele com os bolsos carregados das fitas que roubei no cômodo secreto. Ainda tenho tempo antes de Ita voltar, mas eu não quero me arriscar. Quando ele voltar, quero que o cômodo esteja exatamente do jeito que o encontrei. Já me acostumei com o procedimento. Puxo o exemplador iluminado e ouço um clique. Abro a porta e puxo a cordinha para acender a luz. Uma a uma, coloco as fitas nas prateleiras. Tenho várias de EJ e preciso organizá-las nas ordens em que as encontrei. Tenho outras aleatórias e tomo cuidado de colocá-las no lugar certo também. No fim, resta apenas uma fita no meu bolso. Enfio a mão no bolso e sinto o objeto retangular dentro dele. Aperto a caixinha com tanta força que ela quebra na minha mão. Eu vou deixar esse cômodo exatamente como o encontrei, com todas as fitas no lugar em que estavam quando entrei aqui pela primeira vez. Todas as fitas, exceto uma. Capítulo 45. Transcrição de áudio. Essa é a sessão de número 185 com PL, uma mulher de 29 anos com transtorno de estresse pós-traumático, desenvolvido após sobreviver a um episódio extremamente traumático. Doutora, eu queria contar que eu estou de mudança. Ah, é? Para onde você vai? Eu arranjei um emprego em Manhattan. Uau, eu não sabia que você estava procurando. Como diz a minha mãe, a oportunidade não dá em árvore, mas você pode plantar umas sementes. A sua mãe tem uns ditados ótimos. Ela tem mesmo. Enfim,
Eu tô procurando um apartamento e espero encontrar alguma coisa decente. Isso é ótimo, meus parabéns. Muito obrigada. Eu queria te contar porque não vai dar para continuar com as nossas sessões. Certo, eu entendo, é uma mudança significativa para você. É mesmo. E eu não teria conseguido sem a sua ajuda. A senhora foi incrível, doutora. Fico feliz de ter ajudado. Ajudou muito. Eu mal conseguia sair de casa quando a gente se conheceu e agora eu tô me mudando para Manhattan. Finalmente. Eu sinto que superei o que aconteceu. Sim, isso é saudável. E quem sabe um dia não consegue prender o filho da mãe que matou o meu noivo e as minhas amigas. Eu acho pouco provável. Eu acho que a senhora tem razão. Quer dizer, depois de todo esse tempo eu seria perdido demais. Não, não é por causa disso. Eu acho que é pouco provável que prenda o assassino. Ah, não? Por que então? Não vão prender o assassino porque ele não existe. O quê? Não tem como prender um homem que não existe. Como é que é? Foi isso mesmo que você ouviu. O que a senhora quer dizer com isso, doutora? Eu acho que você sabe o que eu quero dizer. Eu não sei mesmo. Quer dizer que você inventou tudo. Não existe um assassino. Você matou seu noivo e as suas amigas e inventou um agressor que não existe. Mas eu fui esfaqueada. Não exatamente. Você machucou a si mesma para que a história parecesse plausível. Ninguém acreditaria que um homem surgiu do nada para esfaquear todo mundo menos você. Então você não teve escolha. Mas que absurdo! Como é que a senhora pode pensar isso de mim? Porque foi você. Eu consigo ver de longe quando alguém mente para mim. E por que eu faria uma coisa dessas? Essa parte eu não consegui descobrir. Eu desconfio que Cody estava te traindo com Alexis, e você decidiu dar uma lição nos dois. E Megan foi uma fatalidade. E eu digo isso porque ela morreu muito mais rápido do que os outros dois. Eu. Eu acertei, não é mesmo? Mas isso quer dizer. Faz 3 anos que eu venho aqui e a senhora me incluiu no seu livro. A história é boa, quase irresistível. Eu diria que não tem como inventar uma história dessas, mas é óbvio que tem. Mas que absurdo! Não me olhe assim. Eu não sou a única pessoa que suspeita de você. O detetive Gardner também acha que foi você, mas ele não conseguiu provar. Ele não tem acesso aos pensamentos que eu tenho. Ele não passou os últimos 3 anos acumulando as pequenas contradições do seu relato. Ah, isso é ridículo. Eu vou embora. É melhor mesmo que você vá. Eu quero um pouco de privacidade para falar com o detetive por telefone. Calma. Espera aí. Ué, mas você não estava de saída? Tá bom, tá bom. Então você admite? O que a senhora quer, doutora? Eu tô com um probleminha e eu preciso da sua ajuda. Que tipo de problema? Tem uma pessoa me importunando. Queria dar um jeito nessa situação, mas eu não consigo fazer isso sozinha. E o que a senhora quer que eu faça? Ah, Patrícia, eu acho que você sabe o que eu quero. Capítulo 46. Dias atuais. Patrícia. Eu não sou uma assassina. Tá bom, tecnicamente eu sou. Mas quando imagino alguém sendo uma assassina, eu penso em algo diferente. Eu imagino alguém malvado que anda por aí matando pessoas boas sem motivo nenhum. Eu matei o meu noivo Cody, mas ele não era uma pessoa boa. A gente ia se casar em 2 meses. 2 meses! Os convites já tinham sido enviados. O Instagram estava cheio de fotos minhas exibindo o meu maravilhoso anel de diamante. Eu tinha deixado a nossa lista de casamento em meia dúzia de lugares e alguns presentes já tinham até chegado. Foi quando eu descobri que Cody estava dormindo com a minha melhor amiga Alexis. Sabe qual é a sensação de ser traída desse jeito? O amor da minha vida e a minha melhor amiga mandando ver como se fossem coelhos? Bem debaixo do meu nariz. Porque eles achavam que eu era muito besta para descobrir o que estava acontecendo. E eu não teria descoberto se não fosse pela mensagem que Alex mandou para Cody enquanto ele estava no banheiro. Pois é, eles eram tão descuidados nesse nível. Eu sabia a senha do celular dele e usei na noite seguinte, enquanto ele dormia. Eu descobri que Alex e Cody estavam juntos desde pouco depois do noivado, que a coisa era séria. Ele estava planejando romper o noivado para ficar com ela, mas estava preocupado com a minha reação. Ela é meio desequilibrada, disse Cody numa mensagem para Alex. Isso foi injusto. Eu era estável.
Qualquer pessoa teria surtado se descobrisse que o futuro marido estava pensando em terminar o noivado para ficar com a sua melhor amiga há 2 meses do casamento. Eu não consigo imaginar nada mais humilhante que isso. Eu teria que ligar para todos os meus convidados e explicar que o casamento tinha sido cancelado. E é claro, muitos deles perguntariam o que aconteceu. Eu teria que mentir e dizer que não éramos a pessoa certa um para o outro. Mas é claro que a fofoca ia rolar solta online. Portanto, ninguém poderia me culpar pelo que eu fiz. Para ser bem sincera, qualquer pessoa numa situação parecida com a minha deve desejar fazer o mesmo. Alex deve ter achado graça quando eu falei do chalé que eu e Cody alugamos e que tinha outros 2 quartos disponíveis. Por que você e a Megan não vêm com a gente? Sugeri. Precisei convidar Megan, embora tecnicamente ela não tivesse feito nada de errado. Teria sido suspeito se eu convidasse só Alex, mas para falar a verdade, eu nunca gostei muito de Megan. Ela era uma daquelas pessoas que colocam você para baixo porque sempre surge a oportunidade. O mundo é um lugar melhor sem ela, pode acreditar. Eu levei uma garrafa de tequila, alguns limões e sal. Levei também um saquinho de maconha. Fiz questão de que ficassem bem bêbados. Caso contrário, eu não conseguiria matar todo mundo. Afinal de contas, era 3 contra 1. Eu escolhi uma noite que eu sabia que seria chuvosa. Estava preocupada com o fato de que ninguém ia acreditar na minha história se não encontrasse as pegadas de uma quinta pessoa. Mas com a chuva, o terreno ao redor do chalé virava lama. Tive que matar um de cada vez. Primeiro, cuidei de Megan, na varanda, porque não queria prolongar a situação. Disse que precisava conversar com ela lá fora. E assim que chegamos ao bosque, eu tirei a faca da jaqueta e cortei o pescoço dela. Cody foi o seguinte: na cama onde estávamos dormindo, houve um momento, depois de esfaqueá-lo 3 vezes, pouco antes de ele perder a consciência, em que sussurrei no ouvido dele: Isso é por você ter me traído. Eu queria que ele soubesse o motivo e que esse fosse o último pensamento antes de morrer. Depois foi Alex. Eu estava com mais raiva dela. Ela era minha melhor amiga desde que a gente tinha 5 anos. Como pôde fazer isso comigo? Ela morreu lentamente, sangrando no chão, enquanto implorava por ajuda. Eu fiquei por último. Ninguém acreditaria na minha história se eu passasse ilesa. Então eu li sobre onde inserir a faca para evitar ferimentos graves. Quando apareci na delegacia encharcada, chorando e falando de um assassino, eu estava coberta de sangue, mas a maior parte dele não era meu. Representei muito bem o meu papel. Para ser sincera, minha atuação merecia um Oscar. Meus pais e minha irmã jamais duvidaram que a gente tinha sido vítima de um psicopata na floresta. Só aquele detetive terrível achou que eu poderia estar mentindo, mas ele não tinha como provar. Para todo o resto, eu era vítima. Não, não, eu era uma heroína. Porque sobrevivi. Foi a minha mãe que insistiu para eu fazer terapia com a doutora Adrienne. A doutora Adrienne é ótima. E a minha mãe dizia que nada é mais importante que a saúde mental. Então eu concordei. E foi divertido. Embora eu não tenha sido vítima de um psicopata na floresta, ainda fiquei traumatizada com toda a experiência. Quer dizer, matar o namorado e a melhor amiga mexe com a cabeça de uma pessoa, sabe? Mas não é como se tivesse me deixado muita escolha. Porém, a doutora Adrienne sabia exatamente o que dizer. E àquela altura, eu estava até gostando do jogo, daquele fingimento. Eu não fazia ideia de que ela havia percebido que era tudo uma farsa. Então, imagine como eu me senti quando ela disse que tinha sacado tudo. Ela mencionou a gravação das nossas sessões no início da terapia e eu acho que até assinei uma espécie de termo de consentimento. E não me pareceu nada demais. Porém, quando ela revelou o que sabia, me lembrei de todas as sessões, revisando mentalmente os deslizes. Eu precisava fazer o que ela estava me pedindo. Eu não tinha escolha.